escolhido para semear, pregar o teu amor. Povo de Deus, a paz do Senhor, aqui quem fala mais uma vez é seu amigo Mãe Cristo, pregador Robson Lisboa, e é sempre um prazer imenso poder contar com a sua presença. Hoje faremos mais uma pré-aula da lição da classe dos adultos. Lembrando que hoje nós estamos encerrando o segundo trimestre de 2020. E eu te convido a estar conosco até o final desse vídeo. Curta, comenta, compartilha com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho que a opção todas para ser notificado sempre que cada vídeo for postado. E agora vamos ao vídeo logo após a vinheta. Muito bem, meus irmãos, chegamos agora na lição de número 13, de 28 de junho de 2020. É o segundo trimestre desse ano. E eu só tenho que te agradecer que esteve conosco desde a primeira aula, acompanhando, comentando, compartilhando. Saiba que tu é uma bênção em minha vida e continue fazendo isso. Não se esqueça de curtir e comentar também esse vídeo e compartilhe no grupo da sua igreja. Hoje o tema é bastante importante, o tema é o atalho espiritual e as armas do crente. Encerrou com chave de ouro esse trimestre, a qual o comentarista, o pastor Douglas Batista aqui, nós temos que parabenizá-lo pela forma como ele elaborou essa lição e como nós fomos abençoados a cada aula. A pré-aula que nós fazíamos aqui, nós saímos edificados e com vontade realmente de proclamar o Evangelho e de viver tudo aquilo a qual nós estávamos aprendendo. Eu tenho certeza, eu tenho por certo que essa lição foi um marco na sua vida e eu tenho certeza que o seu lar, a sua igreja, a sua vida foi com certeza transformada e modificada através de cada ensino. Então a nossa lição ela tem um texto áureo que vai estar em Efésios capítulo número 6, versículo 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A nossa verdade prática, ou verdade a ser praticada, vai dizer que o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Meus amados, nós também temos a leitura bíblica em classe. Eu sempre dou aquela velha recomendação, né, de que você faça com a sua turma de forma coletiva, em forma de revezamento. O nosso texto hoje está em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. É um número bom para poder pegar, estar dividindo com os seus alunos. E eles gostam muito desse momento. Alguns aguardam ansiosamente, faz mais de uma vez, mais de um versículo, gosta de estar lendo, né? Isso faz com que eles se tornem cada vez mais envolvidos e comprometidos com a sua aula. A nossa lição também contém alguns objetivos, um objetivo geral e 3 objetivos específicos. O objetivo geral é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. E 3 agora objetivos específicos, um para cada tópico a ser apresentado. O primeiro é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. O segundo, apresentar o campo da batalha espiritual. E o terceiro, saber quais são as armaduras espirituais indispensáveis ao crente. Meus amados irmãos, que tema poderoso! Nós precisamos aqui entendermos realmente e trazer para a nossa classe, compartilhar e mostrar a nossa realidade, né? Nós precisamos entender o porquê que muitas vezes nós passamos algumas coisas e a gente fala, não é possível que isso está acontecendo comigo. Mas é de fato que nós estamos em guerra, nós estamos em uma grande batalha e todos nós precisamos estar atentos a isso. E aqui o comentarista, ele traz essa lição de uma forma, com uma explanação muito boa a respeito daquilo que o apóstolo Paulo comenta e nos instrui a respeito dessa batalha espiritual. A gente acompanhou no versículo 11 e no versículo 12, o apóstolo Paulo fala a respeito do relacionamento do crente, né? No capítulo 11, a gente aqui da lição número 11, a gente viu ele falando a respeito do relacionamento uns para com os outros, da igreja em si. E no 12, o relacionamento em relação à família. E agora a questão da conduta do crente a respeito da batalha ou na batalha. É importante a gente colocar isso daqui, né? E o apóstolo Paulo aqui então ele mostra justamente como enfrentar e vencer os inimigos dessa batalha, apresentando um equipamento individual com o qual devidamente preparado o crente ele pode lutar. Nós precisamos entender que nós estamos em guerra e toda guerra, né? Ou toda batalha, assim como qualquer batalha,
Também a batalha espiritual ela requer preparação. Ninguém se lança numa luta despreparado. E de fato é assim. E essa preparação requer cuidados que se tornam indispensáveis para o sucesso da batalha. É sobre isso que nós vamos estar falando hoje nessa aula maravilhosa. Eu tenho certeza que no domingo a glória vai cair aí na sua igreja e o pessoal vai ser daí pronto para a batalha e pronto para romper contra as portas do inferno. Eu creio nessa palavra, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus amados, a gente vai poder ver aqui a respeito, nós já vimos um pouquinho sobre isso, né, que o apóstolo Paulo, ele ao finalizar a epístola aos Efésios, ele convoca a igreja justamente para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Eu fui imaginando como que seria se nós tivéssemos os olhos espirituais totalmente abertos, né, para a gente poder ver com clareza tudo que acontece em nossa volta. Se nós tivéssemos olhos espirituais abertos a esse ponto, com certeza nós estaríamos muito mais vigilantes e envolvidos nessa guerra, e entendemos que nós precisamos nos posicionar e não estar de braços cruzados, porque é grande o perigo que está em nossas voltas, mas também é grande o exército que nos defende, e nós precisamos estar cientes disso e entendermos que por mais que os inimigos sejam invisíveis, nós precisamos estar atentos e vigilantes e preparados para cada momento, para cada segundo. Cada milésimo de segundo é inevitável com que a gente esteja vigilante para que nada venha acontecer. Porque muitas vezes tudo que o inimigo ele precisa para atacar, para destruir, é apenas de uma brecha aberta. Aleluia, glória a Deus. Então nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. O uso da armadura de Deus assegura a vitória espiritual. Nós estamos em guerra sim, e essa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade, é contra principados e potestades. Só que nós não estamos sozinhos. O apóstolo Paulo aqui ele nos encoraja e nos mostra que não é com o nosso braço, não é com a nossa própria força que a gente vai vencer, mas basta nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, porque contra essa armadura o inferno não prevalece. Nós somos a igreja do Senhor, aquela que tem a responsabilidade e a honra de romper contra as portas do inferno. E nessa batalha a igreja não vai ficar parada, a igreja vai estar sempre avançando. Meus amados, então o tópico de número 1 fala a respeito do preparo espiritual do crente para a batalha. Subtópico 1 vai ter o tema fortalecidos no poder do Senhor, né? E aqui nós vemos então o apóstolo Paulo ele falando, ele explicando, né? Ele começa então o seu texto, né? Dizendo assim que nos demais irmãos fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Algo me chama a atenção, ele fala aqui a respeito de fortalecer, a respeito de estar preparado, se tornar forte, mas ele deixa bastante claro que não é através de atos próprios nossos, não é através da força física ou do nosso próprio intelectual, né? Não é se preparar, né? Ir para uma academia, correr, essa questão toda, porque a nossa batalha não é contra a carne e contra o sangue, essas coisas realmente não vão fazer tanta diferença, mas justamente ele fala para fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, é para nós nos fortalecer na presença deles e estarmos cada vez mais enxertados na videira que é o Senhor Jesus Cristo, né? E crer, confiar na força do poder dele, permitir com que ele use o poder dele através de nós. É isso que o apóstolo Paulo está tentando dizer, né? O Cristo já falou que sem ele nada podemos fazer, que ele é a videira, nós somos os ramos, e sem ele nada podemos fazer. E quando o apóstolo fala, olha, fortalecei-vos no Senhor, ou seja, sejam fortalecidos, agarrados, corroborados no Senhor, né? E assim na força também do seu poder. Permita com que o Senhor te encha do Espírito Santo dele, de todo o poder dele, para que você possa estar firme, com autoridade, com graça, com poder, lutando nessa luta espiritual. Deixe com que o Senhor te fortaleça e confie na força do Senhor. Confie no poder do Senhor.
deixa com que Ele te use nessa batalha, deixe com que Ele te tome com todo o poder para que você possa vencer essa luta em nome de Jesus. E no segundo tópico aqui a gente vai ver justamente sobre o tópico a respeito do que ele fala da vigilantes, né, em toda a oração e a súplica. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito de um tema bastante importante, porque ele diz depois assim, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Meus amados, nós precisamos entender que nós precisamos estar vigilantes. Quando alguém está numa guerra, ele não pode estar desapercebido, porque um minuto que você fica desatento, um minuto que você perde a atenção, que você perde o foco do que você está fazendo, ele é crucial. Talvez esse um minuto de distração seja o minuto ao qual o inimigo ele vem e traga a sua vida. Nós, como cristãos, nós, como a igreja do Senhor, nós, como exército de Cristo, nós precisamos estar vigilantes em toda oração e súplica. Nós precisamos estar a todo momento orando, buscando ao Senhor, tendo contato com o nosso general, que é o Senhor Jesus Cristo, deixando com que Ele nos passe as orientações, né, com que Ele nos passe o caminho a qual nós devemos seguir, qual as decisões a serem tomadas, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Exércitos, né? Então aqui Paulo ele enfatiza justamente a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração, né? Não é possível entrar em um combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Meus amados, imagina um soldado, um exército, ele entrando na guerra sem estar alimentado, fraco, né? Não aguentando nem o peso da própria armadura, nem aguentando o peso da própria arma. É isso que acontece quando o crente está na batalha, quando ele está na guerra, sem uma vida de oração. Ele é justamente como um soldado que não se alimenta. A oração é o alimento da nossa alma. É a oração que nos permanece de pé. É a oração que nos coloca à disposição ao fronte de batalha. O crente, o soldado de Cristo, ele precisa estar totalmente vigilante em toda a oração e súplica. Mas algo interessante, ele deve orar. Ele ora e deve orar sem cessar, para buscar cada vez mais esse revestimento, pedindo e buscando a força de Deus, para buscar justamente o poder no Senhor. É assim que ele consegue o poder no Senhor. É buscando justamente da fonte, do general, para que ele venha revestir ele de todo o poder através de uma vida de oração, que o crente ele é revestido de todo o poder. E nós também podemos entender que não basta ele apenas orar, ele precisa estar orando e estar vigilante. Ele precisa vigiar a todo momento para que brechas não venham ser abertas, ele não pode estar despercebido, ele não pode deixar com que os dardos inflamados do inimigo venham penetrar dentro da sua armadura. Ele precisa estar totalmente revestido de todas as formas possíveis nessa batalha. O soldado ele não pode estar ali, por exemplo, no meio da luta, ouvindo o seu general, mas olhando desapercebido, olhando para o lado, olhando para o chão, porque ele sabe que de qualquer lado o inimigo ele pode estar atacando. Então ele precisa estar vigilante e orando, né? Devemos orar sem cessar, mas também devemos orar e vigiar, ou melhor, vigiar e orar, né? Jesus nos aconselhou vigiar e orar, ou seja, estar atento. Esteja atento ao que está acontecendo, não deixe que o inimigo ele venha te enganar, e esteja sempre em oração. E a gente vê que a expressão orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, que o apóstolo Paulo ele faz no versículo 18 do capítulo 6, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstâncias e oportunidades. Esse clamor deve ser acompanhado de vigilância. Foi o que nós falamos aqui. Nós devemos estar sempre clamando ao Senhor, nos colocando na dependência dEle, orando Ele. É Ele que nos dá as instruções de como nós devemos seguir nessa batalha. E é Ele que nos fortalece no seu próprio poder. Meus amados, nós temos uma síntese aqui a respeito do tópico de número 1, que é bastante importante. É justamente que a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Glória a Deus.
E o tópico agora de número 2, vamos ver a respeito de que, conhecendo o campo da batalha espiritual, nós precisamos conhecer onde nós estamos. Nós precisamos conhecer o ambiente que nós estamos vivendo. Se nós estamos em uma batalha espiritual, é necessário que eu conheça o campo onde ocorre essa batalha. Então, os tópicos de número 1, o tópico 2, fala a respeito das astutas ciladas do diabo. Meu Deus! Agora a gente vai estar entendendo um pouquinho. A expressão ciladas do diabo, que está em Efésios capítulo 6, no versículo 11, né? Ela indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O reino das trevas, ele é liderado pelo diabo, por Satanás, que ele é um astuto. Ele é o dragão, ele é aquela serpente que com muita astúcia enganou o primeiro casal, né? Enganou Adão e Eva lá no Éden. Então ele usa de estratégias para poder pegar e está conseguindo brechas e atacar os seus inimigos, né? O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Satanás, ele sabe que ele já perdeu. Ele sabe que ele não perdeu apenas a batalha, mas ele perdeu toda a guerra. E ele sabe que Deus tem nos amado. Ele sabe que Deus nos ama. E ele sabe que como ele está derrotado, condenado ao lago de fogo e enxofre juntamente com seus demônios, ele tenta destruir a igreja. Porque a igreja, ela foi criada não por acaso. Ela não foi criada apenas para ser mais alguma criação de Deus, não. Porque a igreja é justamente ela que causa temor ali a Satanás, porque ela é revestida de todo o poder. Em nome do Senhor Jesus, ela vai avançando contra as portas do inferno. É importante eu falar isso, que ela é a igreja que vai avançando contra as portas do inferno. É a igreja que vai chegar rompendo contra as portas do inferno. É a igreja que vai de encontro aos que estão perdidos, aos que estão na mão de Satanás e vai resgatar eles. É a igreja que busca a libertação daqueles que estão oprimidos. É a igreja revestida do poder do Senhor que vai para cima de Satanás e seus demônios. O exército de Deus não é um exército que fica de braço cruzado. Não é um exército que fica esperando as coisas acontecerem. O exército de Deus vai para cima contra as portas do inferno. O exército de Deus não se limita a ficar em quatro paredes. O exército de Deus vai para a rua, rompendo contra as portas do inferno, pregando o evangelho, anunciando a salvação. É assim que o exército de Deus se comporta. E Satanás sabe disso, então ele fica tentando fazer armadilhas para tentar fazer com que o crente ele caia, para fazer com que a igreja venha a falhar. Então ele vive tentando de várias formas. E nós temos aqui alguns tipos de formas, de estratégias astutas que o Satanás ele tenta fazer para enganar a igreja do Senhor. Primeiro é confundir a mentira com a verdade. Ele faz algo que é verdade parecer ser mentira e faz algo que é mentira parecer ser a verdade. Ele tenta confundir a cabeça do crente, ele faz o que é certo parecer ser errado, o que é errado parecer que é certo. Nós podemos ver e observar que ele tem feito isso muito nos últimos dias. Ele faz o pecado parecer algo que não tem nada de mais. E esse problema de que o pecado não tem nada de mais é justamente o que está levando muitos ao exército de Satanás, a sair do exército de Deus e migrar para o outro exército e assim estar caminhando rumo ao fracasso. Mas eu creio que é o tempo de despertamento da igreja do Senhor e que o exército de Cristo está se levantando e vai, com a verdade, vencer toda essa mentira. E que vai estar vigilante, desperta, para que Satanás não venha, através dessa estratégia, ganhar espaço dentro da igreja. E o número 2 é deturpar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação. Deturpar as escrituras, ele está tentando mudar as escrituras. Satanás está tentando fazer com que as pessoas elas venham ter um outro entendimento, né? Ele vem tentando fazer com que as pessoas dê cada vez menos valor para a palavra de Deus. A palavra de Deus que para muitos era dito antes como a infalível, inerrável palavra do Senhor, que era a palavra do Senhor. Agora Satanás diz que a Bíblia Sagrada é apenas um livro que contém a palavra do Senhor. Está tentando descredibilizar, mas isso não acontece, porque a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
ela é a palavra do Senhor, ela é a inerrante palavra do Senhor, ela é imutante, poderosa a palavra do Senhor. E Satanás então vem tentando deturpar as escrituras. Nós temos algumas bíblias, versões que a gente vê por aí, onde as pessoas estão tentando modificar a palavra do Senhor. E ai daquele que adicionaram a vírgula, que adicionaram um tio ou um J na palavra do Senhor. Esse terá que prestar contas a Deus. Nós acompanhamos aí bíblias, né, que foram retiradas, versículos que falavam a respeito do homossexualismo, bíblias que tentam deturpar, dizendo que Jesus não é Deus, né, que Jesus é apenas um Deus. Nós temos aí Satanás tentando trabalhar ali na mente das pessoas e algumas pessoas se deixando ser usadas por Satanás nessa batalha aí. Mas nós cremos que a igreja do Senhor e que o exército de Cristo não vai deixar mais isso acontecer. E o tópico de número 3, o item de número 3, justamente dessas ciladas, é dissimular e induzir a dissimulação. Induzir outras pessoas a fazerem essa mesma questão. Né? Satanás tenta abocanhar mais pessoas para dar a ele sustentação, para que ele possa proclamar mais essa própria dissimulação da palavra de Deus. O próprio item, o próximo, é fazer falsos sinais. Satanás tem feito muito isso. Certo dia eu estava trabalhando como motorista de aplicativo e tinha duas moças dentro do carro. Uma era uma moça que estava passada do caminho do Senhor, estava desviada, e uma outra servia a um terreno de macumba. E ela falou que ela servia a terreno de macumba porque não tinha como eu falar que não era de Deus aquele lugar, porque Deus curava. Ela contou a história, por exemplo, de que naquele lugar, no terreiro de macumba, o líder daquele lugar fez um ritual ali, invocou uma entidade, e aí essa entidade curou, né, curou a mãe dela de uma enfermidade muito séria que ela tinha. E naquele momento aquela enfermidade saiu do corpo da mãe dela, a mãe dela foi curada, e naquele momento ela, a mãe dela e mais alguns familiares passaram então a servir esse centro de macumba. E algo me chama a atenção, porque o sinal foi feito, o milagre foi feito. E os milagres são sinais do reino de Deus. Mas também Satanás, ele é campeão em imitar. Ele é campeão em fazer algo parecido com o que Jesus faz. E ele, para ganhar essas almas para o lado dele, até sinais, até milagres ele acaba fazendo. Ele acaba fazendo muitas vezes algo que parece ser muito bom para as pessoas, mas que acaba escravizando, devido a não ter um discernimento espiritual e não saber o que provém de Deus com o que não provém de Deus. Muitas pessoas acabam caindo e acham que é Deus que está fazendo, e não é Deus. São demônios. É importante lembrar que demônios, eles são anjos caídos, e os anjos, eles têm poder para fazer coisas sobrenaturais. E apesar de eles serem demônios, eles não deixaram de ter poder, e eles usam desse poder, eles imitam pessoas, eles podem imitar vozes de pessoas, eles podem possuir pessoas, né, através da possessão. Eles podem também operar curas, mas não em nome de Jesus, em nome de Satanás, e assim faz com que muitos entrem. Assim como um número muito grande de pessoas que infelizmente recorrem a signos, que recorrem a cartomantes, que fiquem querendo buscar adivinhação. E Satanás, ele usa dessas artimanhas através da mágica, através do ilusionismo, fazer com que as pessoas fiquem impressionadas com isso, e com essa admiração, né, as pessoas acabam, mesmo sem perceber, servindo a ele e abandonando o próprio Deus. É algo que nós precisamos entender e estar bastante vigilantes, que Satanás e seus demônios também manifestam sinais. E isso tem enganado muitas pessoas, principalmente quando se fala a respeito de adivinhações. Há muitos falsos profetas usando o nome de Deus, mas servindo a Satanás. Nós precisamos estar atentos. A palavra do Senhor é a maior profecia. Ela é a maior profecia confiável a qual nós podemos ter. Então vamos à palavra do Senhor. Não se iluda com alguns sinais por aí. Sempre peça para Deus te dê discernimento de espírito, para que você não possa cair nas astutas ciladas do diabo. Nós temos também aqui fazer acusações. O Satanás, ele é o acusador, né? Ele é aquele ali que tenta fazer com que você
se sinta cada vez mais culpado e cada vez mais distante de Deus. Quantas vezes talvez você estava meio fraquinho na fé e Satanás começou a colocar, lançar dados na sua mente, dizendo: olha, não, você tem que tirar a própria vida, você é um pecador que não tem jeito, nada e ninguém pode te salvar, você é uma vergonha para Deus, você é isso, você é aquilo. Às vezes você fala: não, o Espírito Santo está me dizendo que eu já não posso ir para o culto porque eu pequei. Não, meus amados, quem acusa é Satanás. O Espírito Santo, ele adverte. Ele adverte você para que você não peque, para que você não venha, ele te ajude para que você não caia em tentação. Mas quem fica te acusando do seu erro e fica muitas vezes trazendo algo do passado que Deus já perdoou, algo que você já arrependeu, te trazendo à tona, te trazendo o passado de volta, Satanás, querendo te acusar de algo que não está mais sobre você, a culpa. Então, sejamos atentos. O Espírito Santo não acusa ninguém. O Espírito Santo, ele adverte. Quem acusa é Satanás. Então não deixa Satanás te acusar de nada. Saiba que você foi purificado, lavado e remido através do sangue do Cordeiro. Se você errou, se você pecou, peça perdão a Deus, que Deus irá te perdoar. E não deixe com que Satanás te desanime. Continue firme na sua caminhada. Não dê ouvido às astutas ciladas do inimigo. Nós temos também aqui uma questão que Satanás faz muito, é semear a incredulidade. Ele faz muito isso. Ele faz com que as pessoas deixem de acreditar no poder de Deus. Ele faz com que as pessoas deixem de acreditar no próprio Deus. Ele faz com que as pessoas deixem de acreditar na tua própria salvação. E isso é um perigo muito grande. A apostasia, que é o afastamento da fé, é um dos maiores sinais da vinda do Senhor Jesus. E é o que Satanás tem procurado fazer com que a tua fé venha desanimar, com que a tua fé venha se esvaziar, com que a sua fé venha diminuir cada vez mais, até chegar a um certo ponto onde é Satanás que acaba dominando a sua vida e você volta a servi-lo de novo. Você que um dia serviu a Satanás, você um dia serviu ao pecado, mas Deus foi lá, te resgatou. A igreja foi, pregou o evangelho para você e te trouxe para dentro do reino de Deus, fazendo parte do exército de Cristo. De repente, talvez, quem sabe, você está fraquinho. Está talvez, quem sabe, ali querendo desanimar, desistir, voltar a viver o que estava vivendo antes. Sabe que isso é uma cilada de Satanás, para que você se torne incrédulo e que você tenha a sua fé esvanecida, para que você tenha a tua fé diminuída. E isso a igreja do Senhor não vai deixar acontecer. Porque a igreja do Senhor está contigo, você faz parte do corpo de Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em você e ele vai te fortalecer. Deixe-se ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Mais um item aqui que a gente vê bastante importante, que é promover ideologias anticristãs. Meus amados, ele tem feito muito isso. Estamos acompanhando as nossas crianças, os adolescentes, sendo ali atacados nesse sentido. Ele tenta colocar que, por exemplo, que não tem problema nenhum o homossexualismo, o casamento de bígamo, por exemplo, com uma pessoa com várias outras. Ele tenta destruir os padrões cristãos, ele tenta destruir os padrões bíblicos, para que essas ideologias passam a ser aceitas pelos cristãos e os cristãos passam a se viver totalmente fora da vontade de Deus. Ele não está preocupado se você está indo para a igreja. Isso não assusta Satanás de forma alguma. Porque se você for para lá e você não viver a palavra de Deus, para ele tanto faz. Agora, a partir do momento que você conheça profundamente a palavra dele, que você viva a palavra dele, e assim você vai estar blindado para que ele não possa fazer com que essas astutas ciladas dele venham te tomar. E nós precisamos estar atentos justamente também com essas ideologias anticristãs, contrárias daquilo que Cristo nos ensinou, do que aquilo que Cristo quer. Jesus mesmo falou, que aquele que ouve a palavra dele, os ensinamentos dele e a pratica, é comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, a qual vem a tempestade, vem a adversidade, eu digo, aí vem as ciladas do inimigo, vem os dardos inflamáveis, mas isso não atinge a vida do homem prudente, ele permanece de pé. Mas quando você ouve os ensinamentos de Jesus, se você não pratica, você é comparado ao homem que construiu a casa sobre a areia. O primeiro dardo que vem, a primeira dificuldade, a primeira heresia, a primeira cilada, a armadilha feita por Satanás, você acaba caindo e assim você acaba sendo destruído. Nós devemos não apenas ser ouvintes da palavra de Deus, mas sermos praticantes. Isso é importante sim em uma batalha espiritual. E diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestir-vos de toda a armadura de Deus.
Nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Não apenas de uma parte, não apenas de outra, né? Ou apenas com um item só, mas de toda a armadura de Deus. Nós não podemos dar brecha para o inimigo. Nós precisamos estar revestidos, desde o capacete da salvação, desde calçados com o Evangelho da Paz. Nós precisamos toda a armadura de Deus, para que o inimigo não venha achar fraqueza em cada um de nós. E o tópico de número 2, subtópico 2, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essa declaração indica que a batalha não é física, mas é travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Não é uma luta contra o teu próximo, não é uma luta contra o teu vizinho. Nós vemos muitas vezes ali pessoas atacando uma a outra, defendendo a sua, por exemplo, acho que está defendendo a sua fé e não está fazendo. Nós temos lá no Oriente Médio a tal da Guerra Santa, onde países estão uns atacando o outro, e dizendo que é em nome de Deus. Isso é Satanás agindo. A nossa guerra não é essa, a nossa guerra é contra principados e potestades, contra os Satanás e seus demônios, contra as hostes espirituais da maldade. E nós só podemos lutar justamente essa luta, que é uma luta espiritual, que são nas regiões celestes, justamente com armas espirituais. Não é com a nossa força, não é com as nossas armas, não é com o nosso intelecto que a gente vai conseguir fazer isso. É através do joelho no chão, uma vida de consagração, fortalecendo o espírito, é através da leitura da palavra de Deus, através do estudo, através de ir aos cultos, que o culto, na verdade, é a igreja como se fosse o nosso quartel-general, é onde nós passamos pelo treinamento, somos instruídos, somos edificados, onde nós somos fortalecidos, É assim que a gente vai lutar nessa luta, porque não é contra o sangue e contra a carne, não é contra o meu próximo, é sim contra as hostes espirituais da maldade. E essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva. Satanás, ele tenta de tudo quanto é forma, te derrubar, te destruir, te trazer para o exército dele, para que você possa ter a mesma condenação com que ele já sabe que tem. Então ele vai tentar te destruir, te isolar muitas vezes da comunidade, te isolar da igreja, fazer com que você, olha, eu não preciso mais ir para a igreja, porque a igreja sou eu. É uma forma que ele usa, uma estratégia que ele usa, para que você possa ficar vulnerável. Porque quando você se separa da igreja, do restante dos irmãos, do corpo de Cristo, você é mais fácil de ser atacado por ele. E é uma das armas que ele tem. Então ele tenta atacar tanto de forma individual, como também de forma coletiva. Ele ataca a igreja de forma coletiva para que haja desunião na igreja, para que os irmãos não se entendam, para que haja controvérsia, para que a soberba, para que os sentimentos e as ações negativas venham fazer parte do meio cristão, e é algo que não deve acontecer. Então, tanto de forma individual como de forma coletiva, Satanás tenta atacar. E nós precisamos, tanto de um lado como do outro, nós precisamos estar juntos. Esse é o conceito da unidade, nós precisamos estar com o mesmo propósito. Quando nós nos unimos em um só propósito, o nosso poder ele é imensurável. Ainda mais quando o nosso poder vem através de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar em unidade, estamos unidos. E agentes das potestades, nós temos aqui também o subtópico ponto 3, a respeito dos nossos inimigos. Paulo indica que as forças que marcham contra a igreja, como principados e potestades, príncipes das trevas desses séculos e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Então, nossos inimigos são caracterizados como se fosse por 3 categorias ou por 3 aspectos. Primeiro, eles são poderosos. Sim, nós não devemos subestimar nossos inimigos, porque eles têm poder. Eles têm poder. Eu falei a respeito dos sinais que eles podem fazer. Eles podem influenciar as pessoas também ao mal, Mas algo que nós também precisamos entender. Eles têm poder sim, mas nós não devemos temê-los, porque o Deus a qual nós servimos, o Espírito Santo que habita em nós, ele não apenas tem poder, ele é todo o poder. E o poder que dele ele quer passar para você. Satanás sabe disso. Ele não quer que você acredite que Deus pode te dar poder para vencer.
Satanás não quer que você acredite que o Espírito Santo de Deus ele te reveste de toda autoridade, de todo poder. Satanás não quer que você acredite que através do nome de Jesus, se você mandar a um demônio que saia, ele tem que sair. Que se você viver uma vida de consagração, que se você viver uma vida cheia da presença de Deus, em obediência à palavra de Deus, em obediência a Deus, aonde você colocar as plantas dos seus pés, você que é cheio do Espírito Santo de Deus, os Satanás e seus demônios têm que correr para longe, tem que ficar distante de você. Você precisa acreditar nisso, que você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus para que Satanás e seus demônios não tenham como te influenciar e usar o poder dele contra vocês. O poder que há no Espírito Santo de Deus que habita em vocês é muito maior do que qualquer Satanás e seus demônios. Nós temos também, eles são malignos, ou seja, eles são agentes, eles não têm atos bons. Mesmo quando eles fazem algo que parece ser bom, como eu comentei a respeito de curas, é justamente com uma ideia maligna de causar o mal, de escravizar, de trazer para o exército de Satanás. Não há sentimentos bons, não tem como você ter dó, por exemplo, de um demônio, porque ele faz tudo na maldade. Ele se aproxima de você de modo sorrateiro, ele se aproxima de você de modo que pareça ser seu amigo, mas na verdade ele quer apenas te destruir. E o último aspecto é que eles são astutos, eles são muito inteligentes, eles montam as melhores estratégias e trabalham com astúcia. Ele não vai se apresentar para você com uma aparência de mal. Não, ele não vai se apresentar para você como muitos imaginam, né, com chifrinho, com tridente, com aquela cauda, né, com uma seta na ponta, vermelho, horrível. Não, ele não vai se apresentar. Ele é esperto, porque ele sabe que se ele apresentar para você como um inimigo, você não vai se aproximar dele. Ele se apresenta justamente como uma aparência de algo bom, de algo que você deseja, de algo que você quer. É assim que ele se aproxima de você, é assim que ele te faz mal, ele te derruba. Ele se aproxima, ele parece ser seu amigo, ele te oferece aquilo que realmente você deseja, aquilo que a sua carne pede. E é assim que ele te agarra, é assim que ele te escraviza, te oferecendo aquilo que você gosta. Nós precisamos estar atentos quanto a isso. Muitas pessoas aceitam com muita facilidade as bandejas de Satanás, né? Ele faz que você ouça aquilo que você quer ouvir, com que você tenha aquilo que a tua carne deseja. Ele tenta te fazer viver uma falsa liberdade, a qual você acaba achando que estar na igreja, por exemplo, é um fardo, é uma prisão, e não é ter liberdade, porque Satanás o que ele quer é com que você consuma a droga que você gosta, com que você vive uma vida de prostituição, porque assim você trabalha para ele, porque assim você faz parte do exército dele, porque assim você vai ser condenado juntamente com ele. Ele é astuto, ele apresenta-se a você como um bom amigo, ele apresenta-se a você como alguém que quer te ajudar, mas na verdade não, ele quer te atrair para te destruir. Satanás ele é astuto, estamos atentos, precisamos estar vigilantes, conhecer a palavra de Deus, para sabermos justamente qual é a vontade de Deus e qual é a vontade de Satanás, e seguirmos a palavra de Deus. Entendemos que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e que o evangelho da cruz é um evangelho de renúncia. Nós precisamos renunciar justamente essas ciladas que Satanás coloca sobre nós. Eles são malignos, eles querem o seu mal, eles querem a sua destruição. Eles são astutos, eles têm estratégias para te atrair, e você precisa estar vigilante para não cair nessas estratégias dele. E nós precisamos entender que eles são poderosos. Não subestime Satanás e seus demônios, porque eles têm sim poder. E você não pode estar de qualquer forma se apresentando. Por isso que você precisa estar revestido da armadura de Deus, para que o poder dele não possa fazer efeito na sua vida. Pelo contrário, o poder de Deus que há em ti possa destruí-los. Aleluia, glória a Deus. E agora vamos ao tópico de número 3, o último tópico desta lição. E agora no tópico 3 a gente vai estar falando a respeito das armas espirituais indispensáveis ao crente. Nós vamos falar aqui no tópico de número 1, subtópico 1, a respeito da armadura completa de Deus, né? A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. É importante lembrar que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele estava preso em Roma. Então ele tinha ali em volta dele muitos soldados romanos que faziam a sua guarda. Então, imagino ele ali escrevendo essa carta, olhando para um soldado, e ali fazendo uma analogia a respeito da armadura do soldado romano, que era um soldado muito bem armado, e trazendo para o lado espiritual e nos trazendo então uma analogia de como deve ser a armadura de Deus. E assim,
o Espírito Santo acaba inspirando Paulo a trazer essa linda mensagem para nós podermos, através dessa ilustração, entendermos a armadura de Deus que é necessária com que nós sejamos revestidos. Então a armadura completa de um soldado fortemente armado, era o que ele estava vendo, né? E na carta a orientação não é para que nós possamos usar nossas próprias armas, mas sim tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Paulo deixa bastante claro que nós não devemos usar nossas próprias armas, nossa própria força, confiar na nossa força. É muito complicado. Diz até um provérbio que maldito o homem que confia no homem. Muitas vezes nós somos levados a confiar em nós mesmos, que nós não podemos cair, que nós não podemos isso, nós não podemos aquilo, porque nós somos pessoas que têm um tesouro psicológico muito forte, que ninguém muda, mas justamente isso não é isso que o apóstolo Paulo diz, é que nós devemos revestir a armadura de Deus. Como é uma luta espiritual, nós devemos ter armas espirituais e armaduras espirituais. E Deus, então, Ele nos coloca a sua armadura à disposição e nós devemos nos revestir da armadura de Deus. E a armadura de Deus, os equipamentos, né? Eles têm aqui, então, alguns equipamentos necessários e indispensáveis nessa armadura, que é o que a gente vai estar vendo aqui a respeito do subtópico de número 2. Nós devemos realmente avançar contra as portas do inferno, marchar contra as potestades do ar, mas nós devemos estar revestidos então com essa armadura, e essa armadura é dividida em algumas partes da qual nós vamos poder estar vendo. O apóstolo Paulo, no versículo 14, ele diz que devemos estar cingidos os vossos ombros com a verdade. Ou seja, então ele retrata justamente uma peça de mobilidade. Aqui, algumas traduções vão dizer que é o cinto da verdade. O soldado romano ele usava por cima da sua vestimenta, da sua roupa, ele usava um vestido comum, uma roupa comum, depois ele era revestido com uma couraça, que é uma malha de ferro, e ele tinha um cinto na sua cintura, que esse cinto dava mobilidade para ele, porque esse cinto fazia com que tanto a seu vestido, a sua roupa, a sua túnica e a sua malha não ficasse chacoalhando para um lado para o outro, isso atrapalharia ele no meio de uma luta. E quando ele coloca cinto, isso traz uma segurança para ele, né, e dá mais mobilidade para que ele possa mover as suas pernas, seus braços sem ficar se enroscando, e assim ele possa ter uma maior mobilidade. E assim é o cinto da verdade, trazendo para o lado espiritual, né? Por que o cinto da verdade? O que a verdade ela nos traz? Ela nos traz a liberdade. Assim como o cinto traz mobilidade para o soldado, a verdade ela nos traz então justamente a questão da própria liberdade. E a verdade é a palavra de Deus, a verdade é o próprio Jesus, que ele diz que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, é o próprio Deus, é o Espírito Santo. E nós precisamos estar o quê? Cingidos então ali, vestidos com o cinto da verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará, como já diz João 8,32. Nós precisamos então ali estar cingidos com a verdade em nós. Nós também devemos estar vestido com a couraça da justiça. O que é a couraça? A couraça era uma malha de ferro que o soldado colocava por cima da sua roupa, e essa malha de ferro ela impedia com que as armas dos inimigos penetrassem nos pontos vitais justamente do soldado, né? E aqui apresentado para a gente também a couraça da justiça, ela nos traz aquela questão do sentimento de retidão. O crente ele precisa estar vivendo em retidão, ou seja, vivendo aquilo que é reto, aquilo que é justo perante Deus, né? Porque quando você vive o que é reto, o que você vive o que é justo perante Deus, o próprio Espírito Santo ele te preserva, né? Ele preserva a sua alma e preserva o seu coração, que são os pontos vitais espirituais de um crente. Então, quando você vive o que é reto, o que você é justo perante Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, ele preserva a sua alma, ele preserva o seu coração. Então, nós devemos então estar cingidos com vossos lombos na verdade, ou seja, cingidos com o cinto da verdade que nos traz a liberdade. Nós devemos então estar vestidos com a couraça da justiça que protege a nossa alma, que protege o nosso coração, vivendo o que é certo, o que é justo, o que é reto perante Deus. Nós também devemos estar calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, né? Que justamente refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar a Cristo. É importante lembrar que o soldado romano ele tinha um calçado ali, por exemplo, que ele vinha mais ou menos na altura do joelho, como se fosse uma bota, e na sola dele tinha alguns cravos. Esse cravo fazia com que, por exemplo, ele não escorregasse,
com que ele não derrapasse. E quando ele fosse para o ataque, impulsionava ele, dava segurança para que ele pudesse avançar em mais segurança. E justamente isso, calçados com o evangelho da preparação da paz, proporciona a prontidão do soldado, né, em testemunhar a Cristo, né, você avançar com segurança através do evangelho, sabendo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E então, nós precisamos estar calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Nós precisamos entender isso, que por meio da leitura também, justamente das escrituras, nos ajuda a ser obedientes às leis, né, nas ordenanças e mandamentos de convivência. Nós precisamos então estar firmados na palavra de Deus, estamos firmados no evangelho e prontos para poder pegar e fazer uso dele. E também nós temos que estar, sobretudo, tomando o escudo da fé. O escudo da fé, ele vai nos ajudar, né, para que nós possamos ali estar protegidos contra o nosso inimigo. O soldado romano ele tinha um escudo que era retangular. Esse escudo protegia o seu corpo, ele protegia o soldado. As nações inimigas costumavam ter um escudo que era um pouco mais na forma de um prato, por exemplo, e era feito de madeira. Só que, porém, quando o inimigo ele batia, aos poucos, aquela madeira ela ia se desintegrando. E os inimigos entenderam que quando você lançava uma flecha, por exemplo, com uma estopa, com algum produto inflamável, e ela penetrava no escudo, o escudo, por ser de madeira, ele pegava fogo. E assim o soldado ficava vulnerável. E então os soldados romanos eles revestiam na verdade os seus escudos com um couro, e o couro fazia com que quando a seta do inimigo viesse inflamada para cá, quando batesse no escudo do soldado, ela caía já com o fogo apagado, porque o fogo não pega no couro, né? O couro não pega fogo. Então assim os dados do inimigo de nada adiantavam. Então Deus também ali nos coloca à disposição o escudo da fé, né? E justamente esse escudo ele refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Assim, quando Satanás lançar os seus dardos ele, através de calúnias, através de infâmias, através das tentações, você que está usando o escudo da fé, nada disso vai abalar a sua fé. Satanás ele tenta de tudo quanto é forma fazer com que o crente ele venha a perder a fé. Mas quando você usa o seu escudo de uma forma correta, ele pode lançar o dardo que for, a arma que for, que o teu escudo vai te proteger. Então use o escudo da fé, meus amados. E nós temos também ali o capacete da salvação, que refere-se justamente à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e a convicção da plena salvação no último dia. Nós precisamos estar sempre o quê? Crentes, acreditando na salvação que Jesus Cristo nos proporcionou, né? Que através da cruz do Calvário, e na cruz do Calvário Jesus ele nos salvou. E você que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, que você confessou com a sua boca e você creu com o coração, você é salvo em Cristo Jesus. E você precisa estar sempre vestido com esse capacete. Você não pode deixar com que Satanás lance brechas e que você fique com o seu capacete com brechas abertas. Lembre, Golias foi morto justamente por causa de uma brecha no seu capacete. E você não pode deixar brecha no seu capacete. Você precisa estar vestido com ele, crendo na sua salvação e firmado, né, justamente com os outros itens, para que você não venha a perder a salvação, para que você não venha a perder o seu capacete. E assim, nós devemos estar vestidos então com o capacete da salvação. O capacete da salvação esse que protege o nosso raciocínio, o nosso intelecto e pensamentos, que é justamente onde Satanás ele tenta lançar o dardo, para que você possa ter ali dúvidas, divisões, e assim você acabar perdendo a salvação. É por aí que ele tenta conquistar você, para que você possa se perder. E a última e imprescindível arma ofensiva, o tópico 3. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto à defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é marcharia, identificada como a espada curta. Isso significa que o combate é pessoal e enfrentado, é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. A espada de Deus, a espada do Espírito, é justamente a palavra do Senhor. Ela é um instrumento que pode ser usado tanto para a defesa, quanto para o ataque. A espada do soldado protegia ele quando o adversário ele vinha e tentava destruir ele. Então, era para a defesa. Mas, ao mesmo tempo,
ele podia atacar os soldados inimigos e assim vencer as forças do mal, o exército inimigo. E nós também, com a espada do Senhor, nós defendemos então ali das ciladas de Satanás, dos enganos com que ele tenta nos fazer levar, mas nós também ali avançamos através da pregação do Evangelho, a gente avança contra as fortalezas, a gente avança contra as portas do inferno. E assim, meus amados irmãos, vestidos com a armadura de Deus, e nós vamos então rompendo contra as portas do inferno, né? Cingidos com o cinto da verdade, nos trazendo liberdade, nós ali vestidos com a couraça da justiça, protegendo então a nossa alma, o nosso coração, vivendo o que é certo, o que é justo perante Deus, calçados o pé na preparação do Evangelho da Paz, justamente indo ali proporcionando a prontidão do soldado em testemunhar a Cristo, testemunhando a Cristo, tendo firmeza através do Evangelho e a prontidão para poder proclamar Ele. Nós também tomando sobretudo o escudo da fé, sendo protegidos com uma fé inabalável, que Satanás ele pode tentar lançar o dardo que for, que não vai te desanimar, que você não vai ser atendido porque você está sendo protegido pelo escudo da fé, vestido com o capacete da salvação e são cientes que Jesus conquistou a nossa salvação na cruz do Calvário e que nós recebemos essa salvação. Nós não devemos deixar com que Satanás tome ele de nossas mãos. Por isso que nós temos que estar vestidos com o capacete da salvação, não deixar com que os dardos do inimigo venham penetrar na nossa mente, porque o capacete ele protege a nossa mente para que o inimigo não venha nos fazer perder essa salvação. Nós também devemos então fazer uso da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que a gente possa tanto nos defender das astutas ciladas do inimigo, como avançar contra as portas do inferno, como avançar contra as fortalezas do mal. E na conclusão, a gente viu aqui a respeito de que a vitória de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater, a vencer as potestades do ar, vestidos da armadura de Deus. Então vista-se, meu amado irmão, da armadura de Deus, e vamos juntos, rompendo contra as portas do inferno, pregando o Evangelho, anunciando a salvação. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente. Perdoe pela a aula ter sido um pouco mais longa hoje, mas o assunto é um assunto muito profundo e que com certeza se deixássemos, se pudéssemos mais tempo, falaríamos um pouco mais. Então, professor, amigo amado, que Deus o abençoe grandemente na sua aula, que Deus te use poderosamente, que ao findar dessa aula, seus alunos saiam ali prontos para a batalha e rompendo contra as portas do inferno. Deus abençoe a todos grandemente. Próximo trimestre começamos logo e espero poder continuar contando com a sua presença. Curta, comenta, compartilha com seus amigos e vamos todos juntos, rompendo contra as portas do inferno, pregando o Evangelho, anunciando a salvação. Em nome de Jesus. Amém.